Sabe, por trás de cada transfusão de sangue, um procedimento que a gente sabe que salva milhões de vidas, existe todo um universo invisível, um trabalho de bastidores com testes super rigorosos. É esse trabalho que, no fim das contas, faz a diferença entre a vida e a morte. Hoje, a gente vai entrar nesse laboratório e desvendar os segredos que garantem que cada gotinha de sangue seja totalmente segura e compatível. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar de um jeito que talvez surpreenda. Não com tubos de ensaio, mas com uma folha de papel. Dali, vamos mergulhar na identidade do sangue, vamos caçar anticorpos perigosos, assistir à prova de fogo e, por fim, decifrar as regras de ouro na compatibilidade. Vamos nessa? Para a gente entender o peso disso tudo, é preciso partir de uma ideia principal. Uma transfusão não é como tomar um remédio, não mesmo. É, na essência, um transplante de tecido líquido. Isso mesmo. Estamos colocando células vivas de uma pessoa no corpo de outra. E como em todo transplante, a compatibilidade não é uma opção, é uma exigência absoluta, para evitar uma rejeição que pode ser fatal. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro passo em toda essa cadeia de segurança não acontece no laboratório. Acontece lá, ao lado do paciente. Tudo começa com o pedido de transfusão. Este formulário, a requisição, junto com uma amostra de sangue que foi colhida só para isso, é o que bota a máquina toda para rodar. E olha, isso não é uma mera formalidade, não. É a primeiríssima barreira de segurança de todo o processo. E o que é bem interessante aqui é o nível de rigor. Cada um desses campos é obrigatório. O formulário tem que ser preenchido à caneta, legível, sem nenhuma rasura. Um nome abreviado, um número de registro errado ou a falta de uma assinatura pode e deve parar tudo. É uma medida simples, mas que previne aqueles erros de identificação que poderiam ser catastróficos. Bom, com a papelada em ordem e a amostra conferida, agora sim a gente entra no laboratório. E a primeira missão é descobrir a identidade fundamental do sangue do paciente, a sua tipagem ABO e o famoso fator RH. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Existem dezenas de sistemas de grupos sanguíneos, certo? Mas por que o sistema ABO tem esse status assim tão especial, tão crítico? A resposta é fascinante. É que, ao contrário dos outros sistemas, nós já nascemos com anticorpos prontos para atacar os tipos de sangue ABO que não são os nossos. Pensem assim. Os antígenos, como o A e o B, são como uniformes na superfície das células do sangue. Se o corpo de alguém só conhece o uniforme A, ele vai atacar imediatamente qualquer célula que apareça vestindo o uniforme B. É por isso que transfundir o tipo errado causa um ataque imunológico massivo e imediato, uma reação que pode ser devastadora. E aqui estão as regras do jogo para as hemácias, os glóbulos vermelhos. A lógica é bem direta. Nunca introduzir um uniforme que o corpo do paciente vai atacar. Por isso é que o tipo O, que não tem nem o uniforme A nem o B, é o famoso doador universal. E o tipo AB, que conhece todos os uniformes, é o receptor universal. Faz todo sentido, né? E essa regra tem uma aplicação prática que, nossa, salva vidas todos os dias. Numa situação de emergência extrema, quando não há tempo para fazer os testes, a escolha segura é sempre administrar hemácias do tipo O. De preferência RH negativo, porque é o tipo com a menor chance de causar uma reação grave no receptor. Mas calma, a tipagem ABO e RH é só o começo. Agora, a investigação fica mais profunda. A gente entra numa segunda fase, uma verdadeira caça a anticorpos mais raros, mais escondidos. É aqui que entra o teste PAI, a pesquisa de anticorpos irregulares. O teste PAI é basicamente uma varredura de segurança. Ele vai procurar no plasma do paciente por anticorpos que não são aqueles naturais do sistema ABO. Esses anticorpos, chamados de irregulares, podem ter surgido depois de uma gravidez ou de uma transfusão antiga. Se eles não forem detectados, podem atacar as hemácias do sangue doado e causar uma reação transfusional mais tardia. E o processo é muito engenhoso. Eles pegam o soro do paciente e misturam com um kit de hemácias de teste, que já vem com uma combinação conhecida de todos os antígenos importantes. Se o soro do paciente tiver algum desses anticorpos escondidos, ele vai se grudar nas hemácias correspondentes. E o sinal visual disso é a aglutimação, a formação de grumos, e significa, opa, achamos um. Muito bem, tipagem feita,
anticorpos investigados, chegamos ao último portão de segurança antes da bolsa de sangue ser liberada. Esta é a prova final, o teste decisivo. A prova cruzada, ou cross-match, é um ensaio geral da transfusão. É genial! Em vez de usar aquelas hemácias de teste genéricas, agora eles misturam o soro do paciente diretamente com uma amostra das hemácias da bolsa específica que foi separada para ele. É a checagem final para ter certeza absoluta de que não existe nenhuma incompatibilidade entre aquele doador e aquele receptor. E aqui, o resultado dita tudo. Se não formar grumos, ou seja, se o teste for negativo, a bolsa está compatível, tem luz verde. Agora, se formar grumos, o teste é positivo. Essa bolsa é incompatível e é imediatamente descartada. A busca por outra unidade segura começa do zero. Nenhuma transfusão acontece sem uma prova cruzada negativa. Ponto final. E para a gente fechar, é muito importante entender que essas regras de compatibilidade, elas mudam dependendo do componente sanguíneo que vai ser transfundido. Não é uma regra única para tudo. Olhem só o caso do plasma. Aqui, a lógica vira de cabeça para baixo. Lembrem-se, nas hemácias o perigo são os uniformes, os antígenos. Já no plasma, o perigo são os soldados, os anticorpos que vêm na bolsa doada. Então, se o paciente é do tipo A, não pode dar plasma do tipo B, porque ele vem cheio de soldados anti-A. A regra é, o plasma doado não pode atacar as células do paciente. E é por isso que o tipo AB, que não tem soldados nem anti-A nem anti-B, vira o doador de plasma universal. E o tipo O, o receptor universal de plasma. A lógica se inverteu completamente. E a complexidade não para. Para plaquetas, a compatibilidade ABO é o ideal, mas numa emergência não é obrigatória. Já o crioprecipitado, que é um superconcentrado de proteínas para estancar sangramentos, pode ser dado sem se preocupar com o tipo ABO. Ou seja, cada componente tem a sua própria regra do jogo. Então, da próxima vez que se ouvir falar em transfusão de sangue, vale a pena lembrar, não é só uma bolsa. É o resultado final de uma investigação de laboratório meticulosa, uma dança de antígenos e anticorpos, tudo coreografado para salvar uma vida. E fica a reflexão no ar, não é? Que outras maravilhas da medicina, tão complexas quanto esta, operam em silêncio, todos os dias, para garantir a nossa segurança?